Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador, hoje para falar de política. Recebo aqui, na redação da Folha, o vereador César Valduga, do Partido Comunista do Brasil. Valduga está no terceiro mandato como vereador em Chapecó e vai falar para a gente sobre os preparativos e atuação parlamentar na Câmara de Vereadores nesse ano de 2024, que é um ano eleitoral. Em instantes, aqui no Conexão Desbravador. Ok, então, hoje para falar de política, especialmente vereador César Valduga, do PCdoB. Seja bem-vindo a este espaço. Como está o PCdoB em Chapecó neste ano que se aproxima? Nós temos eleições em outubro. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, no Conexão Desbravador, Folha Desbravador, enfim, um meio de comunicação muito importante, onde que possibilita a todos aqueles que, enfim, têm mandato, que é o nosso caso, lideranças comunitárias, trazer e dar transparência às nossas ações. Como tu muito bem falaste, é um ano atípico, onde que nós temos um grande desafio, que é o pleito eleitoral desse ano, onde que nós vamos eleger vereadores, onde que nós vamos eleger prefeito, né? E o PCdoB, que é o meu partido, ele está se preparando para esse pleito eleitoral. Entendemos que o PCdoB, através das nossas lideranças, pode contribuir significativamente para o município de Chapecó nas prerrogativas de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, como também colaborar com proposições, trazendo matérias, trazendo iniciativas de anseio à população chapecoense. Nesse sentido, o PCdoB apresentará uma nominata de vereadores, né? Tem lideranças importantes, a exemplo do Paulinho da Silva, que também retoma o pleito eleitoral que marcou muito o mandato de Paulinho da Silva na Câmara de Vereadores, o nosso também comprometimento com toda a nossa população, buscando a reeleição enquanto pré-candidato, porque por enquanto somos todos pré-candidato. A legislação nos obriga a esse cuidado, né? Exatamente. E para a majoritária, para prefeito, para a prefeitura, então, nós estamos em debate. Até porque nós estamos numa federação de partidos, né, que compomos, PCdoB, PT, PV, e que, é claro, queremos ouvir todos os partidos, todas as lideranças que se colocam à disposição para esse pleito eleitoral de 2024. Valduga, eu sei que recentemente o senhor passou por um problema de saúde. Eu lembro que na ocasião a Câmara de Vereadores, inclusive, várias vezes noticiou da sua saúde, que não passou por um bom momento, né? Fazendo uma ressalva aqui para a nossa entrevista. Como é que está a sua saúde? E se, diante dessa situação de saúde, o senhor continua na política ou não? Estamos bem, graças a Deus. Eu quero agradecer sempre as orações, agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de não ficar com sequelas. Tive um AVC hemorrágico, né, qual 14 dias fiquei hospitalizado na UTI, mas graças a Deus estamos bem e sem sequelas, que isso é muito importante. E tenho a certeza que poderei contribuir ainda muito mais com o nosso município de Chapecó. A saúde está boa, né? Estamos aí atuando na Câmara de Vereadores. Nesse período que eu fiquei licenciado também, tivemos aí a oportunidade de fazer um rodízio bem amplo, né, na Câmara, dando oportunidade para outras lideranças, né, que foram candidatos e candidatas a vereadores do meu partido, do PCdoB, a exemplo da Carol Listone, que foi muito bem votada essa menina, a exemplo também do Claudino Meredic, Lisa Dalquiavon e, por último, um jovem professor, estudante, Derek Ron. Então, vejo que criar essa oportunidade, fortalecer novas lideranças, é uma prerrogativa do nosso partido para que no futuro tenhamos, enfim, continuidade do trabalho que a gente já vem desenvolvendo junto à Câmara
de vereadores do nosso município de Chapecó. O PCdoB sempre teve uma história de uma votação significativa, né? Tenho registros aqui de votação sua em 2004, 3.103 votos, depois em 2012, 3.515, agora em 2020 essa votação caiu para 1.700. É uma perca de um patrimônio político considerável, né, Valduga? Como é que se explica isso? Eu sei que a gente está em 2024, certo. Mas qual é que é a lição que essa mudança de número, esse recuo de votação, qual é a lição que esses números lhe trazem para ir para uma nova campanha? Tive a oportunidade de ter sido 2 vezes o vereador mais votado do município de Chapecó. Na última eleição foi uma eleição atípica, diferenciada, onde que o PCdoB lançou uma chapa própria de candidato a vereadores, como também outros partidos assim o fizeram. Então, com o aumento no número de candidatos a vereadores do nosso município, acabou pulverizando a votação de todos os vereadores, não só a minha, né? Eu fui o 6º mais votado, né? E foi uma votação significativa, mas em função do número de candidatos dentro do meu partido também, nós tivemos que montar uma chapa própria. Agora nós estamos retornando no processo eleitoral onde que nós estamos federados. Nós estamos numa coligação, numa federação, PCdoB, PT e TV. Vejo que vai diminuir para todos os partidos os números, né, de vereadores, vai reduzir sensivelmente o número de vereadores e isso acaba acumulando para as candidaturas. Eu acredito, enfim, que enquanto pré-candidato e o trabalho que a gente desenvolveu durante a nossa vida toda, porque eu sempre falo que um pleito eleitoral, uma campanha não se faz só apenas em época eleitoral, a gente faz no decorrer das nossas vidas e, enfim, é avaliado as nossas ações, é uma consequência do nosso trabalho e a gente sempre está à disposição de toda a nossa população chapecoense. Ok, então esse é o vereador César Valduga, do PCdoB, vereador de Chapecó. Vereador, quais são as pautas que o senhor mais tem defendido aqui em Chapecó? Lembro que o senhor tinha uma defesa muito forte que estava relacionada à mobilidade urbana de Chapecó. A mobilidade urbana, a gente sabe que é um desafio, também a gente sabe que não é uma coisa de fácil solução por conta do crescimento que Chapecó teve, mas de que forma o trabalho de um vereador pode estar presente para que se melhore a qualidade de vida e principalmente de quem precisa de deslocamento, seja de carro, seja a pé ou bicicleta ou de ônibus no transporte coletivo? Muito bem. Nós, em termos de mobilidade urbana, nós vivemos um grande gargalo aqui no nosso município. A exemplo do transporte público, falta de ônibus, de mais linhas, a qualidade também do transporte. Nós tínhamos há pouco tempo o auxiliar de bordo, né, que seria o ajudante do motorista, que se chama auxiliar de bordo. Hoje não, hoje o motorista tem que ser um super motorista, onde que, além de dirigir, prestar atenção no trânsito, ele tem que auxiliar, né, ser o cobrador, auxiliar as pessoas com algum tipo de deficiência para subir e para descer do ônibus. Então é uma grande dificuldade. Vamos colocar uma outra situação, a falta de abrigos, que é gritante aqui no nosso município. Muitos abrigos que nós temos aqui nos bairros de Chapecó, no centro, ainda do tempo, da época da outra empresa permissionária, que era a Tiquim. Tem abrigos que estão caindo para um lado, abrigos que estão caindo para o outro, abrigo que não tem banco para as pessoas de mais idade com algum tipo de deficiência poder se assentar, né? Abrigos que não abrigam as pessoas da chuva ou do vento ou do frio. Então nós pretendemos e sempre estamos lutando para que tenhamos uma Chapecó mais humana. E uma Chapecó mais humana também entra essa questão da mobilidade. Vamos colocar um exemplo aqui do nosso elevado na grande região da IFAP. Não tem, né, passeio, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, os pedestres enfrentam dificuldade e sempre correndo risco de vida. E isso é em vários lugares do nosso município. Como também um exemplo, nós precisamos aqui na grande região da IFAP um terminal urbano, que quando foi feita a licitação pública, tinha um comprometimento no outro plano de mobilidade urbana que foi aprovado. E não foi implementado. Era para ser implementado mais 2 terminais
urbano em nosso município. Nós temos apenas um, que já foi um cartão postal. Até pouco tempo nós tivemos que fazer um grande ato, uma grande mobilização, inclusive com abaixo-assinado, para que lá no terminal urbano nós tivéssemos a segurança pública permanente da Guarda Municipal. Agora está tendo de uma forma mais permanente. Até alguns dias atrás participamos, né, da posse de novos guardas municipais, que é muito importante, mas é muito aquém ainda da realidade que nós precisamos no nosso município. Terminal urbano, mais bancos, precisamos humanizar, iluminação, deixar bonito o nosso terminal urbano. Mas a segurança pública é muito importante e é a grande reclamação. O terminal urbano passa em torno de 30 a 33 mil pessoas por dia. Por dia. Então é pessoas que vêm de todos os bairros, inclusive de outras cidades que vêm para Chapecó e se deparava muitas vezes naquela condição, né? Desde a questão da higienização. Tivemos que reivindicar a higienização permanente do terminal urbano. Cada 30 dias, enfim, de ser higienizado. E bem próximo ali tem também o camelódromo, olha só. Então uma coisa leva a outra. Então, falando em mobilidade urbana, é a questão das vias, é a questão dos abrigos, é a questão do transporte, da acessibilidade e da mobilidade, olhando também os PCDs do nosso município, olhando os PCDs, as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente luta para que, enfim, a gente consiga melhorar e que construamos uma cidade, uma Chapecó mais humana, mas que as políticas públicas, de fato, sejam implementadas. E mobilidade urbana é muito importante. Vereador, mas o senhor está num terceiro mandato, né? Uma leitura bem leiga, parece-me que ainda o senhor poderia contribuir muito mais com essas pautas, né? O senhor está terminando quase um terceiro mandato. De que forma o vereador em si pode estar mais presente dessas pautas que dizem respeito a toda a cidade, a toda a população de Chapecó? Muito bem, isso é muito importante, porque quando você elege vereador, você não é vereador apenas de um bairro, ou de uma rua, ou de uma região. Tu é vereador do município de Chapecó. Eu, seguidamente, também estou lá no interior, lá na roça. Tem os nossos agricultores da agricultura familiar, também tem do agronegócio, o interior. É a questão da estrada, é a questão do transporte público, é a questão da educação, da saúde. Eu sou um vereador que me dedico completamente ao mandato. Exemplo aqui, quando fui deputado estadual, nós destinamos recursos para que conseguíssemos viabilizar uma nova unidade de saúde aqui para a região de IFAP, o qual aconteceu aqui no Jardim do Lago, qual você teve presente na inauguração. Né? Chapecó, destinei enquanto deputado estadual mais de 5 milhões de reais para a saúde em especial. Hospital regional, unidade de saúde, exemplo aqui da IFAP, lá no Santo Antônio, no São Pedro, Esplanada, foram vários lugares que nós canalizamos recursos, como também pavimentação asfáltica. Então, para fazer várias melhorias, como também na educação, né? Quadras esportivas também. Então, a gente trabalha diariamente. É claro que na condição de vereador, as minhas prerrogativas, elas são diferentes, porque compete ao executivo destinar recursos. Então, o vereador tem que ser um propositor, através de projeto de lei, de proposições, moções, um requerimento, mas, acima de tudo, ser o seu fiscalizador. Fiscalizar os quase 2 bilhões de reais que o município arrecada por ano, que o dinheiro público seja bem aplicado. Há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás, nós aprovamos quase 600 milhões de reais para pavimentar toda a área urbana do nosso município. Que é um privilégio, da área rural. Que é um privilégio de poucos municípios catarinenses. Foram financiamentos, está sendo pago, certo? Mas está em execução e foi aprovado por unanimidade, por todos os vereadores. Então, muita coisa tem para se fazer aqui no nosso município, né? Além da questão do transporte coletivo, da mobilidade urbana, da educação. Por exemplo, uma luta que a gente está fazendo. Já há mais de 20 anos não se constrói uma escola na grande região do IFAP. Vejam só, mais de 20 anos. Aonde que alunos, para fazer o 9º ano, eles estão se destinando para outras regiões, exemplo lá do centro, outros bairros, porque não tem sala de aulas na grande região do IFAP. Nem o governo do estado está atendendo os compromissos e nem o governo municipal. Então,
Então, nós estamos em cima, participei de vários atos, porque quando você não consegue, através das proposições, através das indicações, tu tem que buscar outras ferramentas, que foi o caso, junto com a comunidade, né, fazendo essa mobilização, buscamos o Ministério Público, fomos muito bem atendidos pelo Ministério Público, junto com os pais, inclusive, mas também a Defensoria Pública. Não pode faltar escolas na região da IFAP e nem numa região do nosso município de Chapecó. Vereador, eu percebo assim, e aí nos comentários que a gente tem de mais pessoas também, que a Câmara de Vereadores de Chapecó me parece uma Câmara muito tranquila, né? Vejo também que há um trabalho muito interessante de sintonia entre governo e oposição, mas para quem gosta de assistir o debate, que ele é muito necessário para a democracia, me parece que falta apimentar um pouquinho o debate um pouquinho mais forte por parte da oposição. Ou não há o que debater? Me parece que a situação, a oposição, aliás, tem deixado a desejar em alguns momentos. Essa é uma pergunta que a gente confere depois do intervalo. Ok, então, de volta com o vereador César Valduga, do PCdoB de Chapecó, e a pergunta diante do intervalo era que o papel da oposição na Câmara de Vereadores de Chapecó. Repito a pergunta, me parece que a oposição tem atuado de uma maneira muito tranquila. É esse mesmo clima que impera? Não há o que fiscalizar ou é uma impressão que a população tem? Muito obrigado pela pergunta. É muito importante destacar esse ponto da nossa atuação na Câmara de Vereadores. É claro que projetos de interesse à coletividade, a gente, por unanimidade, tem que aprovar, tem que debater até muitas vezes. Mas tem matérias que são polêmicas, né? Nós temos feito esse contraditório. É muito importante, na democracia é importante o contraditório. Claro, não pessoalizar, mas debater, né, as políticas públicas. Vamos lá. Quando foi implementado a cobrança dos 14% do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos, que eles nivelaram, que era pela proporcionalidade e que logo anteriormente tinha sido votado e aprovado. Depois mudou a gestão, aonde que se estabeleceu a integridade da contribuição previdenciária de 14%, independente de qual o salário. Nós fizemos um grande debate. Votamos, inclusive, contrário, entendendo que não seria justo aqueles que ganham menos pagar igual os 14%, igual aqueles que ganham muito mais. Foi um grande debate. É a mesma coisa que aconteceu no estado de Santa Catarina, mas que aqui também nós fizemos proposições. 14% dos inativos, daqueles que cobraram, que trabalharam uma vida inteira no serviço público, né, começaram a contribuir com 14%, que agora reviram. Parece que reveram, né, a proporcionalidade. Então são coisas que não são justas. Desabilitação de área, para posterior venda, para posterior leilão. Nós tivemos casos que tivemos que buscar os braços do poder judiciário também. Das escolas, da educação aqui na região da IFAP. Ontem mesmo estávamos debatendo, né, um material pedagógico que está sendo adquirido pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria da Educação, aonde que mais de 13 milhões de reais está se investindo em novos materiais didáticos, sabendo que o MEC, o Ministério da Educação, distribui gratuitamente material didático. Então, mais 13 milhões esse ano. Outros anos também tiveram significativos investimentos, são milhões e milhões. É importante? Livros, mas também é muito importante a construção de mais escolas, valorizar mais os nossos professores, né, os nossos mestres, enfim, construir mais escolas na região de IFAP e outras regiões que ainda não tem. Nós estamos com um problema aqui no Vederte, né? Temos o Vederte 1, Vederte 2, Vederte 3 e não tem uma creche. As pessoas de lá estão vindo aqui para o centro, tem pessoas vindo de lá do Vederte para poder fazer o 9º ano em outras regiões e que depende do transporte público e, enfim, a gente enfrenta esse grande gargalo. Claro, né? Enfim, muitas coisas precisam ser feitas, entendemos, tem que eleger prioridades, mas tem coisas que não são prioridades. Eu vejo a educação como prioridade, saúde como
prioridade, até porque procedimentos cirúrgicos, cirurgias que se espera de 5, 6, 7 anos, principalmente na área da ortopedia, né, de pessoas que estão, né, precisando de um atendimento, de um procedimento médico, e não se consegue, e quando não tem que ir para fora de Chapecó, né, para participar desses mutirões. Então a gente precisa evoluir, Chapecó pode muito mais, e vejo que nós precisamos sempre estar fazendo esse contraditório. Eu vejo que a unanimidade é burra, né? Eu sempre fiz o contraditório, não sou governo, né? Sempre lutei para que haja transparência no serviço público, propus um projeto de lei para acabar com o nepotismo cruzado, acabar com esse negócio aí também de vereador eleito virar secretário. Então vamos reapresentar essas matérias, porque é uma farra. É parentéia trabalhando aqui, parentéia trabalhando lá, e isso precisa ser revisto. Nepotismo cruzado. Para entender melhor como é que é esse nepotismo cruzado. Isso, é tipo um parente de um vereador, uma esposa do vereador que trabalha em uma outra secretaria. Que que são comissionados. Para não caracterizar o nepotismo direto, exatamente, o cidadão indica alguém para ser que é parente o irmão para trabalhar em outros setores. Então isso se chama nepotismo cruzado. É um assunto que volta à pauta. Volta à pauta e nós vamos trabalhar isso. Precisa acabar. Isso não acontece só em Chapecó, acontece também em outros municípios da nossa federação. E é um assunto que a gente precisa, é um tema que a gente precisa, enfim, abolir e que extirpar o nepotismo cruzado. Acompanhou ali há pouco tempo ali o Jorginho Melo, queria nomear o filho dele secretário da Casa Civil. Então imagina como é que fica, desnecessário, né? Não é desnecessário. Então, mas aí, vereador, é uma situação bem delicada, porque às vezes tu contraria às vezes a capacitação do cidadão, e às vezes de repente ele não pode ser um cargo indicado só pelo fato dele ser parente de um vereador. Como é que consegue mediar isso? O cidadão tem qualificação para exercer um determinado cargo, ele foi indicado por ser um cargo de confiança de algum determinado político, mas pelo fato dele ser parente, pode inviabilizar o trabalho dele. Também é uma situação bem delicada. Como é que se mede isso? Viu? É imoral. Até muitas vezes pode ser até legal, mas além de ser ilegal, ele é imoral. Imagina, eu sou vereador e vou indicar minha esposa lá para ter um cargo de confiança lá na Secretaria da Saúde, que nem tem conhecimento na área da saúde. O conhecimento não se discute. O conhecimento não se discute. O parente, o irmão. Né? O que eu me refiro é quando a pessoa tem qualificação e ela foi indicada a partir da qualificação que tem. Claro que a gente sabe que as forças, ou a proximidade, às vezes ela é mais forte do que a qualificação técnica. Mas como é que uma legislação conseguiria medir isso? Até o 3º grau, né? Não pode, é uma legislação federal, não pode, é imoral e é ilegal, só que é uma prática que vem se exercendo, né, nos municípios. Eu particularmente, defendo que essa valorização se dê aos funcionários de carreira, aqueles concursados, né, seja concursado na área da saúde, da educação, um médico, por exemplo, né, um professor na Secretaria da Educação. Nós temos muitos profissionais que são de carreira. Eu sou da opinião que a gente precisa valorizar, sim, os funcionários de carreira, né, da administração municipal, que tem comprometimento, independente de qual letrinha seja, mas que sendo um profissional de carreira, nós vamos conseguir profissionalizar ainda mais as políticas públicas. Ok, então esse vereador César Valduga, vereador pelo PCdoB de Chapecó. Vereador, muito agradecido pela sua presença aqui no Conexão. As suas considerações finais, alguma pauta que ainda o senhor acha oportuno citar, em instantes. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui no Conexão. E isso possibilita a gente falar um pouco das ações que a gente desenvolve na Câmara de Vereadores. A exemplo, ontem tivemos 2 temas polêmicos, que é sobre a questão de vacina, que é a questão da saidinha. Por exemplo, se a gente for falar sobre isso, a gente leva um tempo. Faremos mais um programa. Nós fizemos lá o contraditório, né, seguindo a legislação federal, a Constituição Federal. A gente também tem que seguir, né, a nossa Bíblia é a Constituição Federal, a lei orgânica do município é muito importante. Então, nesse sentido, eu quero agradecer essa oportunidade, me coloco à disposição, visitem o nosso gabinete, tragam sugestões, demandas para que a gente possa propor. Seguidamente a gente recebe. E houve uma alteração também na questão do horário.
da Câmara de Funcionamento no Legislativo Chapecoense. As sessões passaram a iniciar às 17 horas. Era às 16, agora a partir das 17 horas a gente fez essa proposição no sentido que a população possa participar. Quem trabalha, por exemplo, sai às 18 horas, às 30, pode participar pelo menos uma parte das sessões para conhecer o trabalho dos vereadores, conhecer lá a atuação do seu vereador o qual você votou, mas principalmente para a gente poder dar transparência às nossas ações no Legislativo Municipal. Meu fraterno abraço e muito obrigado pela oportunidade. Ok, então esse vereador César Valduga, ainda em relação às sessões da Câmara, você que não pode acompanhar pessoalmente as sessões no plenário, muito interessante a ferramenta que a Câmara disponibiliza, que é a transmissão de cada sessão e gravação no próprio site da Câmara. Obrigado pela sua audiência, nós voltamos em breve, sempre com assuntos de interesse da nossa gente. Até mais!